Olá, crianças, tudo bem? Eu me chamo Daniele, sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. Na nossa aula de hoje, nós iremos revisar alguns conteúdos que cairão na AV1. Então, vamos lá! Composição e decomposição de números com 4 ordens e comparação de números com 4 ordens. Olha só, gente, quem veio visitar vocês novamente é o Jorginho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a espécie do Jorginho? Vamos lá! O Jorginho é uma calopsita. As calopsitas são naturais da Austrália. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1792. Então, crianças, vamos decompor o número 1792? Lembrando que podemos fazer a decomposição de 2 formas: em ordens, 1 unidade de milhar, 7 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. E podemos decompor esse número em unidades. Vamos ver. 1000 mais 700 mais 90 mais 2. No Brasil, os primeiros exemplares importados de calopsita desembarcaram a partir de 1970. E hoje já existem muitos criadores, o que os tornam relativamente populares e baratos. Observando os números 1792 e 1970, podemos concluir que o número 1792 é menor que 1970. Adição e subtração, resolução de situações problema. A invenção e patenteamento do primeiro aparelho de telefone ocorreram na década de 1870. O grande responsável por isso foi o inventor e empresário escocês Alexandre Graham Bell, 1847-1922. O primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell aconteceu no dia 10 de março de 1876. Quantos anos se passaram desde o primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell? Para descobrir quantos anos se passaram, iremos utilizar o ano em que estamos, que é 2020, e diminuir do ano em que Graham Bell fez a primeira transmissão elétrica de voz. Nesse caso, o ano de 1876. Vamos lá, crianças, vamos fazer essa subtração. Lembrando sempre que os números devem estar organizados na ordem correta. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Vamos lá. 0 menos 6. Não posso tirar 6 de 0. Terei que pegar da dezena.
que ficará valendo de 1, e agora eu tenho 10. 10 menos 6, 4. 1 menos 7, também não posso, mas também não tem como pegar do zero. Então, vamos começar a pegar lá da unidade de milhar. Tiramos 1 aqui do 2, que fica valendo de 1, e emprestamos para esse zero, que ficará de 10. Agora, nós daremos 1 para cá. Aí, ficará valendo de 9, e aqui de 11. Vamos lá. 11 menos 7, 4. 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. E aí está a estrutura do problema. Lembrando que toda situação problema deverá ter a sentença matemática, o cálculo e a resposta. Já fizemos o cálculo, já colocamos a sentença matemática. Agora, vamos dar a resposta. Lembrando sempre que para dar a resposta é necessário que a gente leia novamente a pergunta do problema. Vamos ler novamente? Vamos lá. Quantos anos se passaram desde o primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell? Resposta: já se passaram 144 anos. Outra situação, problema. As frutas caem muito bem no verão. São refrescantes e, além disso, são muito saudáveis. Esse ano, o pomar do seu João produziu uma diversidade de frutas. Dentre elas, 2.314 tangerinas e 3.456 laranjas lima. Quantas frutas foram colhidas no pomar do seu João? Para saber o total de frutas que foram colhidas, iremos fazer a operação da adição. Então, iremos somar 2.314 tangerinas e 3.456 laranjas lima. Então, vamos calcular, crianças. Lembrando sempre que essa é a estrutura da situação problema, onde nós temos a sentença matemática, nós temos o cálculo e a resposta. Vamos lá fazer a adição. 4 mais 6, 10. Coloco 0 e vai 1. 1 mais 5, 6. Com 1 que foi 7. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. Colocamos a resposta na sentença matemática, 5.770. E vamos dar a resposta. Lembrando que para dar a resposta corretamente, devemos sempre ler a pergunta novamente. Vamos ler? Quantas frutas foram colhidas no pomar do seu João? Agora daremos a resposta. Foram colhidas 5.770 frutas. É isso aí, crianças. Não é fácil? Multiplicação por 6 e por 7. Seu João organizava as tangerinas do seu pomar em caixas com 6 unidades para não correr o risco de ficarem amassadas. Ele entregou 145 caixas de tangerinas em uma quitanda. Quantas tangerinas ele entregou ao todo? Para descobrir, basta multiplicar 6 vezes
145. Vamos lá. Então, crianças, iniciamos a multiplicação sempre pela unidade. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. Coloco 0 e vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3 que foram, 27. Coloco 7 e vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foram, 8. Ele entregou 870 tangerinas. Mas não para por aí não. As laranjas Lima foram organizadas em caixas com 45 unidades. Além das tangerinas, ele entregou 7 caixas de laranjas Lima. Quantas laranjas Lima ele entregou ao todo? Então, vamos multiplicar por 7 a quantidade de laranjas Lima que contém em cada caixa. Vamos lá fazer 7 vezes 45. São 7 caixas vezes a quantidade de laranjas Lima que tem em cada caixa. 7 vezes 5, 35. Coloco 5 e vão 3. 7 vezes 4, 28. Com 3 que foram, 31. Ele entregou ao todo 315 laranjas Lima. Multiplicação e divisão. Operações inversas. A multiplicação é a operação inversa da divisão, assim como a divisão é a operação inversa da multiplicação. A operação inversa serve para confirmar se uma das operações está correta. Veja o exemplo a seguir. Vamos calcular a seguinte multiplicação. Então, crianças, vamos fazer essa multiplicação para vermos depois a sua operação inversa. Vamos lá. 6 vezes 4, 24. Coloco 4 e vão 2. 6 vezes 3, 18. Com 2 que foram, 20. Coloco 0 e vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foram, 8. 6 vezes 2, 12. Agora, para fazer a operação inversa, usaremos a divisão, né? Então, nós pegamos o produto, que é 12.804, e iremos dividir pelo fator de baixo, que nesse caso é o 6. Então, fazemos a divisão. Vamos lá. 12 dividido por 6 é igual a 2, pois 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Abaixo 8. 8 dividido por 6 é igual a 1, pois 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Abaixo 0. Vamos lá. Ficou 20. 20 dividido por 6 é igual a 3, pois 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. E por fim, um 4. Vamos lá. Abaixo 4 fica 24 dividido por 6, que dará 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Não tem mais número para dividir, encerra a conta. E como posso verificar se realmente a conta está certa?
Basta eu ver se o quociente, né, que é o número 2134, foi igual ao fator de cima. Eles sendo iguais, isso significa que as duas operações, né, no caso que é a multiplicação, está correta. Medidas de massa e medidas de capacidade não padronizada. Medidas de massa. As unidades de medida de massa são o grama. Utilizamos o grama para medir a massa de objetos pequenos ou quantidades pequenas. Veja: algodão, temperos, pequena quantidade de queijo e presunto e nozes. O miligrama. Utilizamos o miligrama para medir a massa de objetos bem pequenininhos. Veja alguns exemplos. Quilograma. O quilograma é a unidade de medida mais utilizada para medir a massa. Usamos o quilograma para medir a massa das pessoas, de alguns animais, alimentos, entre outras coisas mais. Tonelada. A tonelada é a medida mais utilizada para medir a massa de coisas muito pesadas e até mesmo de animais muito grandes e pesados. Medidas de capacidade não padronizada. Para medir a capacidade de um recipiente, podemos utilizar uma medida não padronizada. Alguns objetos são utilizados para realizar essa medida, como, por exemplo, colher, copo, xícara, balde. Esses objetos são chamados de medidas de capacidade não padronizada, pois cada um deles possui um tamanho diferente. Agora, vamos falar sobre a unidade de medida padronizada. A medida de capacidade padronizada tem como unidade padrão o litro. Além do litro, outra que nós utilizamos bastante também é chamada mililitro. O mililitro é utilizado para medidas menores que 1 litro. 1 litro possui 1000 mililitros.
Ou seja, nós podemos representar 1 litro é igual a 1000 ml. Normalmente, quando queremos saber a medida do copo, de uma xícara ou de tampinha, falamos mais em mililitros. Já as garrafas maiores, né, como as caixas de suco, garrafas de refrigerantes, são utilizadas o litro. Correção para AV1, terceiro trimestre. Questão 1. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, JBRJ, foi fundado em 13 de junho de 1808. O jardim recebeu mais de 200 escolas desde 12 de abril de 2019. Observe o número destacado. Qual opção corresponde à sua decomposição corretamente? Marque a opção correta. E a opção correta é a letra B. A decomposição correta é 2000 mais 0 mais 10 mais 9. Questão 2. No sítio de José Carlos há muitas árvores frutíferas. São elas 2.316 mangueiras, 8.987 jabuticabeiras, 6.378 jaqueiras e 8.539 mamoeiros. Analisando a quantidade de árvores que José Carlos possui de cada tipo, qual a única opção errada? E a única opção errada é a da letra C. A quantidade de jaqueiras é maior que a quantidade de mamoeiros. Questão 3. Uma fábrica de salgados preparou para vender durante o dia 6.654 coxinhas e 3.298 bolinhas de queijo. Quantos salgados foram produzidos para vender durante o dia? Assinale a opção correta. Para descobrir esse total, faremos uma adição entre a quantidade de coxinhas e a quantidade de bolinhas de queijo. Vamos lá. 4 mais 8, 12, coloco 2 e vai 1. 5 mais 9, 14, com 1 que foi 15, coloco 5 e vai 1. 6 mais 2, 8, com 1 que foi 9. 6 mais 3, 9 também. Então, a opção correta é a letra C. Foram produzidos 9.952 salgados. Questão 4. No Brasil existem várias fábricas de máscaras descartáveis que atendem hospitais, clínicas, farmácias e distribuidoras de materiais hospitalares. Uma fábrica produziu 3.976 máscaras e entregou somente 398 máscaras. Quantas máscaras faltam entregar? Marque a resposta correta. Para descobrir, iremos realizar uma operação da subtração. Então, iremos pegar 3.976 e diminuir dessa quantidade 398. 6 menos 8 não posso. Tiro 1 do 7, que fica valendo de 6. E agora eu tenho 16 menos 8, que é igual a 8. 6 menos 9 também não posso. Tiro 1 lá do 9, que fica valendo de 8. E agora eu tenho 16 menos 9, que é igual a 7. 8 menos 3, 5. 3, não tem nada para tirar, fica 3 mesmo. Então, iremos marcar a opção da letra A. Faltam entregar 3.578 máscaras. Antônio construiu um viveiro para várias espécies de pássaros. Atualmente, ele tem 453 pássaros. O viveiro tem capacidade para comportar
6 vezes essa quantidade. A capacidade total do viveiro comporta quantos pássaros? Assinale a opção correta. Para descobrir, iremos multiplicar 453 por 6. 6 vezes 3, 18. Coloco 8 e vai 1. 6 vezes 5, 30. Com 1 que foi, 31. Coloco 1 e vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3 que foram, 27. E a opção correta é a letra D. A capacidade total do viveiro comporta 2.718 pássaros. Questão 6. Um funcionário de um supermercado fez a reposição dos desodorantes no setor de produtos de higiene. Ele organizou 354 frascos em cada prateleira. Sabendo que foram usadas 7 prateleiras, quantos desodorantes ele colocou ao todo no setor? Então vamos lá. Se eu tenho 7 prateleiras e em cada prateleira eu tenho 354, eu farei 7 vezes 354. 7 vezes 4, 28. Coloco 8 e vão 2. 7 vezes 5, 35. Com 2 que foram, 37. Coloco 7 e vão 3. 7 vezes 3, 21. Com 3 que foram, 24. Opção correta, letra B. No setor foram organizados 2.478 desodorantes. Questão 7. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos, sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas. Quantas equipes o professor conseguiu formar? Assinale a opção correta. Para descobrir a quantidade de equipes, iremos pegar o número total de alunos e dividir, pela quantidade de pessoas que tem em cada equipe. Então fica 96 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1, porque 1 vezes 6, 6. 6 para chegar a 9, restam 3. Abaixo 6. 36 dividido por 6, 6. Porque 6 vezes 6, 36. 36 para chegar a 36, 0. E a opção correta é a letra D. O professor conseguiu formar 16 equipes. Questão 8. Para um aniversário, Maria comprou algumas lembrancinhas. Sabendo que haviam 7 crianças e cada uma recebeu 9 lembrancinhas, quantas lembrancinhas ela comprou ao todo? Assinale a opção correta. Novamente, para descobrir esse total, iremos pegar o número de crianças que receberam as lembrancinhas e multiplicar pela essa quantidade. Então, farei 7 vezes 9, que é igual a 63. Opção correta, letra C. Maria comprou 63 lembrancinhas. Questão 9. Os pediatras são os médicos responsáveis por atender as crianças. Durante uma consulta de rotina, Vitor subiu na balança para o pediatra verificar seu peso. Ele estava pesando 54 quilos. Qual a opção que corresponde ao peso de Vitor em gramas? Marque a alternativa correta. Sabendo-se que 1 quilo é o mesmo, é igual a 1000 gramas, então 54 quilos será igual a 54.000 gramas. Opção correta, letra D. Questão 10. As polentas são muito usadas nas festas juninas. Observando os ingredientes que são usados para prepará-las, qual a afirmativa correta? Assinale a opção correta. Polenta. Ingredientes: 600 gramas de fubá,
3 litros de água, 1 colher de azeite, sal a gosto. Modo de fazer: dissolva o fubá na água fria, junte o azeite e o sal, leve ao fogo, brando, mexendo sempre até que comece a ferver. Deixe no fogo mais 15 minutos, mexendo de vez em quando. E a única opção correta, que corresponde direitinho ao que se pede, é a letra A, que diz que apenas 2 ingredientes da receita possuem a medida padronizada. E nesse caso será o fubá, que são 600 gramas, e a água, que serão 3 litros. Nossa revisão termina por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima. Fiquem na paz. Tchau!